tarde, meu nome é Maria Alice, habitante Galvani. Tenho esse canal no YouTube para ensinar um pouquinho que eu sei de pintura para quem quer aprender. Hoje nós vamos fazer uma proposta diferente, fazemos uma chaleira aqui, né? Uma chaleira não, um bule, e eu vou mostrar aqui o acabamento que já está preparado para fazermos essa pintura. É um acabamento já com um bordado inglês, um barrado duplo, né, que eu costumo dizer que é um bordado inglês, mais um barrado bordado, com acabamento nas laterais, assim, em viés, né, rebatido direitinho. Então, hoje a minha proposta é fazermos essa pintura, e o barrado aqui vermelho é em função de que eu vou fazer este bule em preto e as rosas vão ser em vermelhas, né? Então, vão ser em vermelho. Então, eu vamos começar para que o vídeo também não fique tão longo e a gente possa aproveitar bem, né? Eu adiantei algumas coisas aqui, já fiz essas folhas, de forma que a gente possa aproveitar mais o tempo. Então, eu deixei aqui 4 folhas para a gente pintar junto, para pintarmos juntos, e a gente ter essa noção do que eu vou estar usando para fazer, né, essa pintura. Então, vamos começar. Vamos começar fazendo uma folha, né, as folhas. Deixa eu pegar aqui enxugar tá bom. O pincel estava hidratando, então a gente tem necessidade de enxugar para que ele não fique com excesso de água e não atrapalhe a pintura de uma maneira geral. Então, aqui eu vou usar o verde kiwi, né, para fazer uma base nessa pintura, nessa folha. Faço simplesmente, deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, para não ficar sombra, né, eu acho que tá com muita sombra, mas não, eu acho que tá bom. Vamos pintando aqui, fazendo essa base com o verde kiwi. Já aproveito, vou deixar aqui uma base aberta, um diluente aberto, porque se houver necessidade, né, eu acho que não, porque o tecido tá bem, já foi pré-molhado, então ele tem a trama dele está bem fechadinha, né, tá sem goma. Então, absorve bem a tinta, não há muita necessidade de se usar diluentes, clareador ou base para pintar, porque o tecido está preparado para receber a tinta assim com bastante tranquilidade. Então, aqui já fazemos a base todinha, né, das 4 folhas. Deixa eu pegar outro potinho lá. Vem, faz essa base com o verde kiwi. É uma folha bem simples, mas de uma maneira bem fácil e o resultado bem interessante, porque fica um resultado bastante bonito assim na pintura, né? Assim. Agora vim com o verde oliva e vamos dando um sombreadinho aqui no entorno da rosa, né? Vamos trazendo a tinta para cá já. Minha garganta tá meio pegando aqui hoje. E aí, vem trazendo o verde oliva, fazendo já esse sombreadinho, né? Para aumentar a profundidade aqui, né? Para dar corpo para o elemento rosa, né? Aí a gente já vai trazendo assim essas. Ó, já faz a divisão central. Essa divisão central sempre saindo do meio para a ponta da folha, independentemente se a folha é curva ou se a folha é reta, né? Não importa. Se a folha for curva, você vai trazer
o movimento em curva para a ponta da folha, porque aí ela vai acompanhar, né, a dinâmica do desenho, né? Aqui igualmente, ó. Já vamos fazendo também as folhas, em função de que nós vamos trabalhar as rosas depois. Então, sempre é bom quando a gente trabalha, fazer tudo que está por baixo primeiro, para que quando a gente venha com os outros elementos, eles estejam, a tinta esteja relativamente assim já seca, né? Para não haver problema de borrar, de encostar uma cor na outra e trazer uma cor para outra, né? Então aqui a gente já faz bem próximo da rosa, ó, com o verde oliva, que como nós vamos trabalhar vermelho, não teria muito problema, mas, né? Assim, aqui estamos já praticamente com as folhas prontas. Eu dei só uma tirada de excesso lá da tinta verde oliva do pincel. Venho com o verde soft agora, vou fazer uma claridadezinha. Aqui onde eu dividi, né, a parte mais clara recebe um pouquinho mais de claridade, olha. Vem e traz um pouquinho com o verde soft, né, puxa do centro para a borda e depois você pega um pouquinho da borda para o centro, olha. De pouquinho, pouquíssima tinta. Essa folha apresenta uma dobra, então você vem e já trabalha essa dobrazinha, olha. Vem com a tinta de baixo ainda tá úmida, então ela casa bem, olha. Ela mistura bem, né? Dá um aspecto interessante para a folha. Então, já vem aqui também, olha. Sempre quando você divide, essa claridade, ela vai estar sempre do lado mais claro da folha. Então, aqui onde eu deixei o verde kiwi mais vivo, você vem com a claridade e trabalha do meio para a borda. E depois você vem da borda para o meio, só dando com a sujeirinha do pincel, né? Fazendo um detalhezinho ali. Voltamos lá no verde oliva, com um pincelzinho bem aparadinho, né? É o pincel bem aparado, já bem usado, em formatinho de cunha, assim, ó, para que você consiga fazer um traço fino. Então, tinta de um lado só do pincel, você vem e puxa as nervurinhas com a mão bem levinha, para conseguir fazer um traço fininho. Então, você vem e trabalha essas nervurinhas, nada muito forçado, para não ficar estranho, né? A pintura não ficar estranha. Tem que ficar levinho, tem que ficar com um formato legal. Aí faz a pontinha da folha, pronto. Aqui estamos com as folhas terminadas, né? Vamos agora trabalhar o bule. Quando eu trabalho o bule, normalmente, como eu vou pintar de uma cor escura e forte, que eu vou pintar de preto, e os traços, esses detalhes eu vou fazer em dourado, eu não costumo, deixa eu fazer um detalhe douradinho aqui na caneca também, né, porque fica bonito. Aqui, ó. Fazer um detalhezinho aqui. Então, eu não costumo usar diluentes ou base quando uso uma cor forte, porque se nós usarmos acaba borrando, a cor não fica uniforme, tá? Então, vamos usar tinta preta, sempre movimentando a tinta para que ela se movimente dentro do frasquinho e também haja uma mistura de todos os componentes, né, da tinta. Então, para que haja a mistura, né,
da tinta, da emulsão acrílica, da água, dos pigmentos, do solvente que é usado. Então, toda vez que você for pintar, usar esse, né, mexer, movimentar bem a tinta, bater a tinta, né, bate a tinta na mão mesmo. Olha, aqui vamos trabalhando com o preto, né, bate bem a tinta para que haja essa mistura dos elementos, né, da tinta, dos componentes, e você possa simplesmente usufruir de uma tinta que foi bem misturadinha, tá? Então, aqui a tinta deve, para fazer essas bordas, a tinta deve estar de um lado só do pincel, para que você consiga fazer um risco certinho, tá? Então, aqui você vem, é a parte de cima do bule, né? Você vem com a tinta sempre de um lado, quando vai fazer o lado de fora, sempre a tinta de um lado só do pincel, olha, vem rodando assim, em movimentos circulares e curtos, né? Para que a tinta penetre. Eu vou usar aqui um pincel pequeno agora, usar aquele que eu usei para fazer as nervuras, que ele é um pincel pequeno, e ele vai me dar essa facilidade aqui. Aqui nesses cantinhos, olha, você deve usar um pincel menorzinho, sempre um pincel menor para que você possa atingir áreas onde você vai colocar a tinta, né? Então, às vezes a gente trabalha com áreas muito pequenininhas e a gente precisa de um pincel que atenda ali, por exemplo, num cantinho, né? Um cantinho onde a gente vai fazer, por exemplo, aqui um cantinho, olha, né? Para fazer esse cantinho, eu preciso de um pincel menor para trabalhar aquele canto e não borrar onde eu vou colocar outra cor, olha. Então, esse cantinho eu preciso dele, ou aqui a ponta, né? Aqui nessa parte, olha. Nessa partezinha onde é um cantinho bem pequeno, você também trabalha com um pincel menor, com bastante cuidado, né? Já pode trazer a linha dele aqui, ó, já vir cobrindo a linha do desenho. Né? Faz a borda primeiro, por exemplo, aqui onde, nessa parte de baixo, ela está entrando um pouquinho aqui entre as pétalas da rosa, né? Então, também há necessidade de se trabalhar com um pincelzinho menor, olha. Ela vai circundar aqui a rosa, ó, né? E aí, você tem, com um pincel menor, um controle melhor da sua colocação de tinta. Então, sempre trabalhar com um pincel adequado à área que você está pintando, porque facilita você não borrar, né? Cuida para que você não vá além daquilo que é esperado aqui na pintura. Então, toda vez que você for pintar uma coisinha assim, você vai trabalhar, olha, com a tinta de um lado só do pincel, num pincel pequeno, num pincel que se adequa ao lugar, né? A pouca área a ser usada ali, né? Uma área bem pequenininha, mas que exige um cuidado maior. Então, você vem com ele, trabalhando ele nos cantinhos, olha, com o pincel menor, traz a tinta vem de um lado só do pincel, você vai trabalhar os cantinhos, ó. E isso te permite, olha, o pincel pequeno te permite fazer o que você tem que fazer com mais tranquilidade, ó.
bem devagar. É como produzir alguma coisa assim, nesse sentido. Vem trabalhando a tinta, olha. Vem trabalhando a tinta aqui. Sempre voltado para o lado do desenho, ó, do risco. E você vai produzindo um risco bem certinho, ó lá. Não fica borrado, né? Porque você está trabalhando com a tinta, você está vendo a tinta, você está enxergando a tinta aqui, ó. Quando você desce aqui, olha, você está enxergando quantidade de tinta e onde a tinta está sendo distribuída. Isso é muito importante. Você tem que enxergar onde você está colocando a tinta. Então, aqui nessa parte de baixo, por exemplo, como a parte de dentro da caneca vai ser em outra cor, eu tenho que respeitar aqui. Então, eu venho nesse cantinho, olha, e já faço o cantinho aqui, ó, faço o cantinho. Lembrando também que essa pintura está aqui no YouTube. O projeto dela está disponível para venda é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Aqui eu vou deixar o WhatsApp aqui disponível, olha, né? Se alguém se interessar pelo projeto, entra em contato comigo por esse WhatsApp ou deixa um recado aí nos comentários também, né? Aproveitando para pedir que quem não for inscrito se inscreva. Se você gostar da aula de hoje, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, deixa um comentário, né? Porque isso ajuda a fazer com que o canal tenha mais visibilidade, né? Que o YouTube vai entender que eu vou fazer esse aqui primeiro, porque eu vou ter que fazer uma divisão aqui, ó. Então, eu vou deixar um pouquinho mais claro para eu saber onde eu vou fazer a divisão, tá? Ó. E aí, vamos fazendo sempre os cantinhos tudo primeiro, ó. Para depois virmos para o corpo, né, do bule. Eu tenho bastante desses tecidos aqui já prontos com acabamento, né? O acabamento pronto. Então, eu vou aproveitar agora fazer os vídeos para vocês usando esses acabamentos. Assim, eu vou dando andamento no meu material aqui que está parado e também vou dando procurando fazer aulas assim bem proveitosas para vocês. Aqui eu estou aqui nessa parte, eu estou observando que eu estou no desenho, eu estou vendo o risco do desenho aqui nessa partezinha de baixo. Então, eu vou dar uma movimentada melhor aqui nessa tinta. Caiu um grumo aqui em cima. Vou limpar o excesso de tinta que tá no pincel, porque quando fica em excesso, ele fica empola, né? Ele fica empolando. Então, venho aqui, olha, encosto lá e faço a cobertura de onde está o desenho. Tá, volto direitinho, faço a cobertura total dali. Aqui eu já vou fazer a xícarazinha também, olha. É um espaço bem pequeno também, né? Tô trabalhando com o pincel número 6. Justamente para não ter problema de borrar, né? Então, já venho passando a tinta ali. É uma área bem pequena, porque a xícara não é, não é um elemento muito grande dentro do desenho. Já venho aqui na parte de baixo. Tô trabalhando aqui a parte de baixo dessa xícara.
Poderia no desenho também, normalmente, você pode alterar o desenho. Se você não quiser a xícara, você tira a xícara e coloca uma outra flor aqui, né? Muda um pouco a dinâmica do desenho. Aqui eu já vou marcar. Vou deixar aqui uma partezinha mais clara, né? Para mostrar, porque ali eu vou ter que colocar uma claridade para promover a divisão desses dois elementos, do bule com a xícara. Então, normalmente aqui eu deixo um pouquinho mais claro para ficar fácil a visualização, né? De onde eu vou ter que colocar a tinta depois. Então, aqui eu já cobri, olha, como a xícara é um elemento pequeno, fazer bem esse desenhinho aqui. Como a xícara é um elemento pequeno, eu usei o próprio pincel pequeno e fiz a pintura. Então, agora na parte interna do bule, na realidade, a gente vem trabalhando com um pincel um pouquinho maior para a pintura também render, né? Esse pincel eu vou limpar e vou colocar aqui na água, deixando hidratado. Vamos usar esse pincel um pouquinho maior para pintar agora essas outras áreas, né, que são maiores, ó, essa área maior. Eu já vou fazer o seguinte também, ó, vou trazer, antes de começar a colocar a cor preta, eu vou pegar o branco e vou dar um toque de branco, para que não fique totalmente vou pegar um pituá aqui, ó, e vou dar um toque de branco aqui, olha, onde eu vou trabalhar a sombra maior, né? Aqui, ó. Eu dou um toque de branco para que eu não cubra realmente de preto, né? Eu não quero cobrir tudo de preto. Então, eu venho, trago o branco aqui para essa área, ó, né? Já posso pegar um pincel que eu usei lá para lavar, deixei lavado, porque normalmente essas jarras, quando são coloridas assim, essa parte, deixa eu ter um pelinho aqui. Essas partes aqui normalmente tem a parte interna deles, né, é em branco. Então, eu já vou trabalhar em branco, olha. Já venho aqui trabalhando em branco, com o branco, ó, aqui. E também dentro da xícara, né? Que eu já havia mencionado que aqui dentro também nós íamos usar o branco. Então, ela vem, tô trabalhando com um pincel pequeno, um pincel número 6. Ó. Já aproveito, vou pegar aqui o cinza lunar e já vou dar uma sombreadinha lá, já aproveitando, né, que as tintas estão molhadas. Então, na realidade aqui, ó, usei o branco, tô tirando o excesso de branco e venho com uma isca de cinza lunar aqui, ó, que tá restinho na tampa. Venho nessa parte de baixo aqui, onde tem a proximidade com a borda ali, ó, bem pouquinha tinta também, somente para fazer uma sombrinha, ó. Puxo para fora. Lá também, ó, faço tipo de uma margenzinha. Pronto. E venho também aqui, ó, no interior da xícara. Trabalho essa areazinha assim com cinza lunar também. Para que ela não fique toda branca, fica muito estranho. Aí ela já fica sombreadinha, ó. E pronto para receber os demais detalhes. Já colocamos o branco.
Agora, vamos colocar, acabar a passada da tinta preta, né? Obedecendo e respeitando ali onde eu coloquei o branco. Então, vem aqui agora com o pincel do lado de cima e faz aqui, ó, faz esse encontro ali, né? Aqui agora, olha, vem em movimento circular, trazendo essa tinta e vem aqui também. Vamos dividir. Esse bule tem um detalhe aqui, olha. Ele tem um detalhe aqui no meio, né? Um enfeite. E ele vai ser em dourado. E eu venho com a tinta aqui agora em movimento circular. Venho de encontro aqui, aquela área que eu fiz de reserva do branco, olha. Mas sem chegar lá no branco de tudo. Então, eu venho aqui, olha. Venho com a tinta. Venho puxando para o branco, olha. Puxando para o branco, né? Obedecendo, porque como ela tem um movimento de círculo aqui, né? Que ela é redonda, então ela tem um movimento de círculo, já trabalha esse movimento, né? Aqui para dentro, olha, do branco, com movimento de círculo, ó. Aqui. E aí a gente já vem na parte de baixo também, eu pego tinta, já vou fazer essa divisão aqui, olha. Encosto direitinho lá no detalhe que vai ser em dourado. E já passo e já venho cobrindo, né? Com o preto, movimento circular, pincel em pé, porque as cerdas do pincel tem que trabalhar em pezinha, né? Para ficar um trabalho, porque o movimento do pincel com a cerda em pé, olha, a tinta fica presa na cerda e ela vem se desprendendo e vindo para o tecido. Aqui a mesma coisa, dá uma puxadinha para o lado de dentro, ó. Aqui já vamos trabalhar essa tinta. Quando você está na proximidade de um outro elemento, você já faz com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de calma, para não borrar, para não fazer estripulia aqui em cima do desenho, né? Que às vezes a gente exagera um pouco no movimento muito aberto e acaba borrando. Então, não é esse o propósito. O propósito aqui é trabalharmos assim mesmo. Como é um material, como seria um ágate preto, né? Um ágate preto, ele não vai aparecer as quebraduras dele, né? E também o brilho vai ser marcado, né? Bem marcado. Então, tá aqui pronto. Vamos deixar ele secar um pouquinho para a gente poder trabalhar as áreas de luz, tá? Então, a gente deixa ele secando um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos fazendo o detalhe dourado. Encosta esse pincel. Vamos pegar um pincel menor, né? Pequeno, para a gente trabalhar essa área. Vamos trabalhar com o amarelo ouro. Vamos trabalhar com caramelo e o cerâmica. Caramelo e cerâmica. E se houver necessidade, a gente pode também trabalhar com um pouquinho de sépia para acentuar, onde está aqui, para acentuar um pouquinho as sombras, tá? Não havendo necessidade, a gente ignora, tá? Então, eu esqueci de ligar a lâmpada, a energia para cá, então eu estou com medo que a gente não tenha energia suficiente aqui para a claridade do vídeo, né? Mas eu acho que vai acontecer.
Vamos ter fé de que tudo corra bem aqui. Já iniciei o vídeo há algum tempo, então e eu estou usando luz natural aqui, né? Vamos usar luz natural para pintar aqui, então já fica melhor aqui com essa aberturinha ali que eu dei, ó. Eu gostaria de fazer sempre vídeos com luz natural, porque não altera a cor da pintura na sua... Porque às vezes a cor, a gente coloca a luz altera a cor. Então, na luz natural não altera a cor, né? Então fica melhor para trabalhar. Aqui, ó, vou fazer o douradinho. Eu poderia estar usando branco aqui, poderia estar usando qualquer outra cor, vermelho até, para acompanhar o motivo, né? Ficaria também muito interessante. Então, venho aqui, ó. Já venho trabalhando todos os detalhes. Porque enquanto seca a tinta preta, a gente não pode... Não é secar de todo, não, porque ela demora um pouco para secar, né? Ao toque. Porque na secagem mesmo, a tinta vai necessitar de 72 horas para secar antes de você lavar, né? Antes de você molhar. Então, a secar ao toque são meia hora, 1 hora. Ela seca, você pode passar a mão por cima e tal. Mas a secagem para você poder molhar, lavar o pano, né? Porque às vezes a pessoa compra, dependendo de onde, né? Eu não tenho animais em casa, né? Então, esse pano foi molhado, né? Foi passado antes de ser trabalhado. Então, ele não tem esse problema. Então, não tem pelo de gato, não tem pelo de cachorro, nada. O pano vai limpinho para casa da cliente, assim. Passadinho, limpinho. Porque às vezes, né, quando a pessoa tem algum animalzinho que entra dentro do estúdio, pode ser que siga junto, né, com o material, com o trabalho, né, a pelagem do animal, é natural isso. O animal solta pelo e impregnar no trabalho. Mas aqui não tem problema, ele vai limpinho, dá para perfeitamente a pessoa usar assim que chega, tá? Depois dele seco, eu ainda faço a queima, né, com temperatura 150 graus aqui, com ferro de passar a 150 graus para fixação da tinta no pano, tá? Vou usar aqui agora o caramelo para fazer um acentuadinho, né? Para dar aquele tonzinho lá dourado. Eu prefiro usar o caramelo. Também poderia ser usado siena natural, mas eu prefiro o caramelo e a cerâmica, tá? Ó, trabalho aqui na parte de baixo, né? No suporte da tampinha, no pegador. Essa lateralzinha também, ó. Trabalho aqui. Já vai dando um novo visual, né? É como ir vestindo os acessórios, né? A tinta de base é a roupa e as outras cores, os acessórios que a gente vai colocando e que vai aparecendo bem na pintura, né? Dando essa diferença que dá no material quando a gente está trabalhando. Então, aqui eu tô trabalhando também com o pincel número 4, viu, gente? Aqui é uma área bem pequenininha, ó. Então, o pincel número 4 é o ideal para eu trabalhar nessa área, porque me permite trabalhar na extensão da largura do pincel e também me permite usar
o pincel com mais tranquilidade, porque eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eu não vou borrar, não vou, né, estragar o trabalho em função, aqui ó, como aqui esse cabinho, ele cobre uma parte da parte de baixo, ó, então ele vai receber uma sombra, né, para fazer essa divisão, ó, aqui é o que eu falo, que fica um excesso de tinta, às vezes, muito próximo ali da virola, então isso você acha que tá com uma quantidade de tinta e às vezes não. Então, às vezes, quando fica um pouquinho de excesso de tinta ali no pincel, a gente tira e retoma a pegada de tinta, tá? Aqui diminui um pouquinho, né? Vou passar aqui embaixo, ó, onde tem uma parte mais que vai ser sombreada. Passo na parte de fora, venho aqui, pego do dedo mesmo, tá? Aqui na parte de fora e dou um tracinho. Pronto. Agora vou limpar. Vou tirar esse excesso de caramelo, né? E vou dar uma acentuada com o cerâmica. O cerâmica vem aqui pra... Nossa, o sol abriu agora. Ai, aumentou a luz aqui dentro. Eu recebo uma luz grande aqui do meu lado. Então, aqui, olha, venho aqui e acentuo com o cerâmica, tá? Dou uma acentuada com cerâmica. Pronto. Venho aqui também, ó, faço uma emendinha nele com o preto ali, ó. Trazendo cerâmica. Passo um pouquinho lá no pé do pegador também, ó, para aumentar. E aqui na lateral, aí, acentua, lá na lateral, acentua, e fica o centro dele, ó, o centro do douradinho ali, faço aqui. E o centro do douradinho nós vamos fazer um detalhe com um pouquinho de branco, né? Limpo bem o pincel, enxugo bem para não ficar resíduo de amarelo, né? E venho com o branco. Fazendo aqui um brilhinho, né? Pouca coisa, ó. Esse é o branco que eu costumo misturar com um pouco de branco metálico, para que não fique aquele branco muito puro, né? Eu não trabalho com o branco. Ai, borrei ali, peguei um pouco de tinta preta de baixo. Então, ele vem aqui dando uma claridadezinha só, olha. Aqui e aqui. Já aproveitando, eu venho aqui separar essa xícara do bulho. Aproveitando esse branco, né? Já passei no amarelo, então como eu não vou com o pincel mais em cima do amarelo, eu venho aqui e dou essa... E venho também trabalhar aqui em cima desse branco com esse tom. E aí eu posso extrapolar um pouco, né? Para abrir um pouco essa luz, ó. Venho abrindo um pouco essa luz. E faço isso já aproveitando na parte de cima também. Essa misturinha é uma misturinha simples que eu faço
Eu vou usar até um pouquinho agora do... Vou usar um pincel pituá. Venho aqui nessa misturinha e dou uma passada aqui de leve, ó. Nessas partes onde eu quero um pouquinho mais de claridade, ó. Eu venho aqui, trabalho um pouquinho de claridade aqui. Aqui também. Aqui. Né, para fazer essa divisão do bico com a... Aqui eu dou uma nuance de branco e uma nuance de branco, mas é esse branco transparente, tá? É aquele branco que não é o branco total da pintura. Dou uma clareada, porque depois eu posso trazer os traços de branco para cá. Os traços de luz um pouquinho maior, né? Pronto. Agora nós vamos para as rosas. Vamos aguardar secar um pouquinho, depois a gente põe os detalhes em branco. Deixa eu até passar aqui um... Deixa eu pegar um pincel que dê um corte bom. Eu vou trabalhar lá no cabo. Aí eu venho com o branco mesmo, tá? É branco total. Aqui. Eu venho, dou um toque lá em cima. Dou um traço aqui. Dou um traço aqui. Venho aqui com um pouquíssimo, dou um tracinho só para dividir, ó. Aqui eu venho também, faço a divisão da xícara com o bule e venho aqui, faço uma luzinha um pouquinho maior. Aqui, essa parte do cabo, ele recebe um pouquinho mais de luz, né? E ele vem aqui, ó. Sobe um pouquinho, puxa um pouquinho para cima. Aqui ele vai receber um pouquinho de luz também. Aqui no centro. E aqui no centro. Prontinho. Dá umas batidinhas assim, para não ficar parecendo muito esfregaço ali, né? Prontinho. O bule está pronto e já está iluminado. Se houver necessidade, ó, tá faltando um outro detalhe aqui. Se houver necessidade, a gente pode vir depois dele seco e faz uma correção de luz, tá? Porque normalmente a tinta vem para a trama do tecido. Olha, aqui a gente também trabalha um brilhozinho na tampa. Como a gente trabalha com o tecido, tá? As tintas estão molhadas, às vezes a tinta tende a descer, né? E o branco desaparece, então fica, né? Bom, para o vermelho, eu não quero, eu fiz o pano vermelho, mas eu não quero essa rosa muito vermelha, então nós vamos trabalhar com essa rosa no tom coral. Então, eu vou usar o coral, eu vou usar o vermelho profundo e o vinho. E depois, para a gente fazer uma definição de pétala, a gente vai trabalhar com coral misturado com um pouquinho de branco, que é para não ofender muito, né, as cores, né, trabalhar com cores afins. Então, aqui, olha, eu vou trabalhar com o coral, vou fazer a parte de fora. Essas rosinhas não tem o centro dela todo definido, né? Eu deixei um pouquinho em aberto ali. Trabalho aqui. Vem pondo tinta primeiro na parte externa, né? Porque depois a gente vai ver onde nós vamos sombrear e onde nós vamos colocar um pouquinho de claridade.
Então, aqui, normalmente, aqui a parte escura. Faz o desenho das pétalas, né? Acompanhando o desenho. Acompanhando o trabalho de desenho mesmo. Nossa, os passarinhos estão fazendo uma exibição aérea ali. Vários. Estão aqui trabalhando sempre assim, ó. Passando, eu já vou passar inclusive nas duas, porque para aproveitar, né, que não vai secar muito rápido mesmo. Então, eu trabalho assim, preservo essa área. Aqui eu vou ter que passar, aqui também. Mas eu preservo essa outra área para cá, porque ali é onde nós vamos colocar um pouquinho de sombra, né? Então, a gente reserva ali. Para depois. Aqui as duas flores vão estar mais ou menos em mesma posição, uma para cima, outra para o lado, né? Só para dar um movimento no desenho. Tô pegando tinta aqui direto do potinho, tá, gente? Mas não aconselho a fazer, não. Quem faz pinturas assim esporádicas, né? Não trabalha muito com muita pintura, eu aconselhava colocar as tintas num godezinho, outra ir tirando da tampinha e tal, porque às vezes, dependendo né, da assiduidade com que você pinta, se você demora, né, a tinta não termina muito rápido, né? Ela demora e tal. E nesse período de demora em que fica fechado e que você usou o pincel dentro do frasco, pode ocorrer de estragar a tinta, né? Ela ser contaminada, ela se contamina sim. Tanto que as tintas que estão estragadas, elas têm um cheiro muito forte, né? Um cheiro assim de apodrecido, ela apodrece dentro do frasco, né? Então já não vai estar apropriada para uso, né? Quando a tinta está nessas condições. Então tem que os botões. Eu quis fazer nessa cor, no coral, porque eu vou fazer uma num tom de vermelho, mas essa especificamente eu quis trabalhar nesse tom de coral com vermelho profundo, que fica uma cor muito bonita, uma mistura de cor muito bonita. E a gente também tem a liberdade de escolher as cores com as quais vai trabalhar, né? Nada é definitivo. Nas pinturas você pode trabalhar conforme você queira, né? Não tem, desde que você também não extrapole muito, mas arte é arte, né? Cada um trabalha como concebe, né? Na cabeça. Arte é arte. Você trabalha conforme você concebe aí na sua cabeça. Aqui eu tô passando o restantezinho de tinta. Ela vai trabalhando. Vou tirar o excesso. Venho com o vermelho profundo. E vou fazer a primeira sombra aqui. Então, primeiro eu venho aqui na boquinha, né, do copinho, copinho, tacinha, cada um tem um nome, e venho trabalhando essa tinta com movimento circular, sempre fazendo aqui. Agora, eu vou fazer uso de um pouquinho de diluente, só para fazer o casamento ideal aqui, ó. Casamento ideal da tinta, viu, gente? Ó. Venho aqui, né, caso
o vermelho profundo. Nessa parte de baixo, onde nós vamos fazer uma divisão um pouquinho maior, também vem com um pouquinho mais de tinta. E também aqui, como ela tá cortada assim, eu tenho que respeitar aqui. Eu pulo aqui e vou sombrear essa parte de fora aqui, onde já começa a fazer a divisão das pétalas, né? A mesma coisa aqui. Eu interrompo aqui, ó, porque eu vou sombrear essa parte de baixo. Essa parte de baixo, inclusive, ela recebe um pouquinho mesmo mais de sombra, porque ela está sobreposta por essa outra rosa, né? Então, e aí eu dou uma puxadinha para cima, para definir melhor essas pétalas, ó. E aproveito, já venho dando uma marcadinha, olha, onde eu vou sombrear as pétalas que vêm, né? Ó, sombrear essas pétalas que estão vindo. Elas são sempre assim, uma sobrepondo a outra, numa sequência, parecendo uma escadinha. Então, fica fácil essa visualização. Tá? Vamos fazer já na outra também. Ó, vamos fazer a parte de dentro, né? Aqui, a boquinha da... Vou pegar um pouquinho de diluente lá para transformar, misturar bem essas tintas, pronto. Ó. Aí eu venho aqui embaixo, ó, trabalhando já essa divisão, mas também não deixo um risco, eu venho com ela numa mistura, ó, numa mistura com o coral. Na parte de baixo eu acentuo um pouquinho mais. Já venho fazendo a marcação da primeira sombra, né, das divisão das pétalas, olha, dividindo. Aqui também, desse lado, a tinta sempre virada para o lado que você vai trabalhar, né? Não pode ser ao contrário, não deve, não é que não pode, não deve. Que depois que você se acostumar a pintar, você vai trabalhar do seu jeito, com a sua técnica, com a sua maneira de passar a tinta, com a sua maneira de interpretar o seu desenho, né? Porque aí é você que vai estar trabalhando. Então, essas areazinhas onde ficaram mais claras, eu vou lá buscar um pouquinho da... Bom, se bem que eu vou aproveitar aqui, né? E já vou dar o meu ar da graça aqui com o vermelho profundo nesses botões, né? Que aí já... Pronto. Tiro o excesso de tinta no paninho, vou ter que tirar, passar um pouquinho na água, porque se passar muito escuro, vai ficar diferente a cor aqui. Então, a gente tem que trabalhar com um pouquinho de... Vou umedecer lá um pouquinho naquele diluente e trago pra cá. Então, eu venho com um pouquinho de tinta aqui, porque aqui eu não quero muito escuro. Eu quero que defina isso aqui vai definir depois, né? Com o movimento das definições das pétalas, ó. Então, essa parte fica mais clarinha mesmo. Até um pouquinho mais claro aqui. E aqui, conforme você tem essa parte central dessa pétala grande lá, você trabalha
Vou pegar um pincel menor, ó. Aqui eu vou estar com um pincelzinho número 6. Eu venho com um pouquinho lá do vermelho profundo e eu vou definir um pouco essas pétalas aqui, ó. Que ela vem um pouquinho para cá, ela vem um pouquinho para cá. E eu estou fazendo aqui a parte de trás das pétalas, a parte de fundo. Tá? A mesma coisa aqui, por exemplo. Eu tenho que dividir esse corte, eu tenho que dar uma sombrinha aqui, ó, e uma sombrinha aqui, para definir essa pétala central, que é de primeiro plano, e aí eu vou também trazer o recorte dela já com a primeira sombra, que é o vermelho profundo. Já vou definindo, porque quando eu vier agora, tirar o excesso aqui, eu vou dar um traço ali para sombrear, olha, para definir essa divisão. E aqui também. Como ela está embaixo dessa, ela também recebe um pouquinho mais de sombra ali. Tá ótimo. Bom, agora eu venho aqui com aquela um pequeno sombreado. São tracinhos que você faz assim com uma tinta um pouquinho mais escura, somente para você definir, né? Como que você vai fazer ali a sua definição das pétalas em si. Aqui eu vou trabalhar para definir essas pétalas, nós vamos trabalhar com o coral. Só que antes, eu venho com o vinho e vou melhorar a profundidade aqui desse copinho e onde eu vou melhorar a sombra. E depois das pétalas também definidas, eu posso retornar usando essa cor para fazer uma definição mais apropriada. Olha, aqui, ó, bem devagarzinho, escurece esse meinho, ó, sobe. Aqui onde tem os cantinhos, olha, aqui tem um cantinho, aqui tem um cantinho, né? Onde tem esses cantinhos, a gente vai pondo um pouquinho mais de sombra, olha. Melhoro a sombra aqui, defino melhor com o vinho. Ó, aqui é o cantinho, tá vendo? É um cantinho aqui, olha, eu venho com um pouquinho de tinta, defino aqui, ó, né? É o corte daquela pétala, olha. Eu dou um sombreado embaixo desse corte, olha. E venho aqui pro copinho. Aqui nesse copinho, olha, ela vai estar bem escura aqui nessa região, porque ela tá embaixo dessas outras pétalas. Então, você trabalha um pouquinho mais de sombra nela. E como ela está também embaixo aqui, olha, você pode dar uma acentuadinha. Só nos cantinhos você vem e trabalha um pouquinho mais de sombra, ó. Um pouquinho mais de sombra, acentua, para que você possa trabalhar, ó. Aqui nessa outra rosa também, você já vem com o vinho aqui no centrinho, ó, define bem. Vai vir aqui, define esta pétala um pouquinho mais e aqui também esse recorte. Vem aqui para a parte de baixo, olha, e já trabalha aqui. Aqui, nós vamos trabalhar as pétalazinhas, né, que vem lá de trás, ó. Essa aqui, por exemplo, eu quero que ela tenha uma dobrinha, que ela envolva esse copinho aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho com a sombra, olha, e trabalho para cá, e depois eu venho com a sombra e trabalho lá aqui embaixo, ó.
Então, ela vai ter uma dobra para lá, para cima, tá vendo? Acentuada. E aqui também ela vai ter uma dobrinha acentuada para cima, para que a cor fique bem marcada, né? A divisão delas fique bem marcada. Então, a gente vem para esse outro lado, trabalhando a sombra aqui, ó, no cantinho, ó lá, no cantinho e sobre essa pétala, sob, embaixo dessa pétala. Essa aqui também, eu venho para lá e dou uma puxadinha. Aqui eu vou ter que definir um pouquinho mais, então eu sombreio a de baixo. Ó, eu aumento a sombra da de baixo para que essa que está em cima se sobressaia, ó. Tá? Sempre assim, você sombreia o que está embaixo, para que a de cima também tenha apareça mais. Ó, aí você vem, traz aqui, traz aqui. Pronto. Vem aqui, define bem as sombras, ó. Tá praticamente pronta. Então, vou tirar todo o excesso agora de vinho, porque eu quero usar esse mesmo pincel, porque a definição dessas pétalas, ela é bem delicadinha, né? Então, deixa eu ver se tem alguma cor que possa ser usada sem ser trabalhar. Vamos ver o papaya aqui. O papaya acho que ainda é muito vermelho. Não, flamingo. Tem que trabalhar num tom mais avermelhado. Ó. Vamos ver o flamingo, se ele faz o papel dele aqui. Que ele poderia usar, né, na divisão das pétalas. Vamos ver se ele dá. Se ele não der, nós vamos fazer a coloração do coral com branco para chegar na cor que a gente quer. Então, aqui, ó, ele faz perfeitamente, ó. Pode ser usado até um pouquinho. Não, essa cor tá boa. Olha, então eu venho aqui, tá? Por onde eu começo? Ah, começa por onde você acha que vai estar definindo melhor o seu trabalho. Então, venho aqui fazendo as pétalas, olha, definindo aquelas pétalas, atrás daquela sombra que eu coloquei antes, olha lá. E vai definindo assim. Mas eu acho que pode ser trabalhado sim com um pouquinho, deixa eu pôr aqui o pratinho aqui em cima. Pôr um pouquinho de tinta aqui. Coloquei um pouquinho da cor flamingo. E vou pegar um pouquinho do branco, tá? Vamos pegar um pouquinho do branco para produzir uma corzinha intermediária, que ficou um pouquinho mais escura, né? Então, você produz um pouquinho num tom mais claro, ele vai ficar quase, não chega a ser um rosa bebê e não chega a ser um rosa chá, ele fica entre essas duas cores. Então, você vem aqui e vamos acentuar onde nós passamos, olha. Sempre assim. E aí, você vem definindo as pétalazinhas, ó. Com o pincel pequeno também, eu tô trabalhando com o pincel pequeno, porque é uma área pequena, tá? Ó, vem trabalhando. As pétalazinhas definidas, onde você colocou sombra lá, você não chega com essa cor mais clara, você vem trabalhando até onde dá, né? Aqui, você vai trabalhar puxando para cima, assim, ó, definindo uma pétala para cima e aqui uma pétala para cima. E aqui você pode fazer pétalazinhas de apoio também, ó.
caindo aqui pra dentro, ó. E aí vem aqui. Vem aqui. Essa pétala, ela é bem longa. Ela entra um pouquinho debaixo da outra lá. Aí tem essa outra grande aqui também, ó. Você vem com ela puxando, ó. Bem puxando direitinho. Aqui também define, né? Define bem elas assim. Aqui é aquela central, né? Que você vem com ela cortada por aqui. E termina bem fininha também, ó. Pronto. Nessa parte desse copinho aqui, você pode dar uma iluminada, ó. Ilumina ali para definir melhor, né? Quando você faz as pétalazinhas aqui, quando você faz desse lado, a tinta é virada para cá. Quando você faz ela puxando lá, ó, você vai trazer a tinta pro lado de lá, tá? Sempre obedecendo os lados direitinho. Vou dar uma acentuadinha aqui, né? Porque aqui tinha sido passado o flamingo puro, então lá eu quero um pouquinho mais acentuado. Vou trabalhar lá aquela pétala. Aí venho trabalhando com ela aqui, puxando alternadamente, tá? Uma para lá, uma para cá, e elas nunca se encontram, tá? Então, você puxa para dentro, assim. Aí vem com ela aqui, olha. Oi? Não! Não ainda! Comprador de ovo. Não deu jeito, foi bem no meio da live, gente. É que eu vendo ovos para minha cunhada que tem uma granja, então normalmente a minha vizinhança que compra os ovos, né? E hoje ela não trouxe ovos ainda. Então aqui, olha, aqui eu venho com essas pétalas. Me desculpe. Ficou assim bem engraçado, né? Porque a minha resposta foi tão espontânea que eu esqueci que estava gravando um vídeo, gente. Me desculpem aí. Essas coisas normalmente acontecem e eu não tenho como editar vídeo porque eu não sei editar. Então vai ficar com todas essas coisas que ocorrem para vocês verem que as coisas acontecem mesmo de verdade, né? Então aqui, ó, tô vindo com a definição. Essa tinta que eu estou usando é a mistura do papaya com branco, tá? Em proporções iguais, que é para poder deixar ela um pouquinho mais clara, para estar fazendo a definição das pétalas das rosas pintadas com a cor coral, tá? Então já anotem aí, ó, as rosas foram pintadas com coral, sombreadas com o vermelho profundo. Aí a sombra acentuada com vinho. E a definição das pétalas está sendo feita com essa mistura de papaya com branco, tá? Produzido em proporções iguais. Porque aí fica uma corzinha bem delicada, ó. E a rosa fica bem definida também. Então, aqui eu venho com essa corzinha, definindo bem esses recortes, ó. Ficou uma cor tão delicada que dá
Aqui eu tô fazendo uns detalhezinhos para pétala não ficar saindo do nada, tá? Então, aqui nessa também faço uma definiçãozinha dela um pouco mais clara nesse botão. E a pintura está pronta. Contudo, há necessidade, às vezes, de você fazer alguns arabescos, umas folhinhas de plano, né, de terceiro plano e tal, justamente para que haja uma composição um pouquinho melhor, né, do que você está fazendo. Então, eu acho que quando você trabalha, esse é o essencial da pintura. Esse aqui, ó, é o que foi feito de normal. Essa é a pintura normal. Agora, você vem com... Eu costumo trabalhar com o siena natural. O siena natural, eu venho aqui, deixa eu fazer uma misturinha aqui que eu gosto de trabalhar com ela. Eu pego um pincelzinho que eu possa fazer traços finos. Olha, pincel número 8, bem trabalhadinho, bem assim, debastado. Eu pego um pouquinho de siena natural. Vou pegar uma gotinha de água. 2 gotinhas de água, ó. Vou mexer bem aqui. Vou pegar, tem que tomar todo cuidado aqui agora, porque tá trabalhando em cima da pintura pronta, né? Vou pegar um pouquinho do clareador, o clareador diluente, aqui é um diluente, e ajudo a dar um pouquinho de força aqui. Só que aqui também eu não quero uma cor forte, então limpo o pincel e vou lá buscar um pouquinho de branco. Eu quero transformar essa cor numa cor suave, né? Fica uma cor suave para eu trabalhar meio suave, meio transparente em função do diluente que eu usei lá. Então, eu quero trabalhar aqui um galinho, ó, com algumas folhinhas assim, bem esmaecidas mesmo. Não quero nada forte, ó. Faço o traço, venho com o desenho da folhazinha, olha. Coisa bem lá atrás. Só para aumentar o corpo, né? Deixa eu tirar esse WhatsApp daqui. Para aumentar um pouquinho o corpo do desenho. Então, eu faço aqui. Venho aqui. Faço umas folhinhas. Sempre trabalhando também algumas cores, sempre relacionadas ao motivo. Poderia estar usando aqui um tomzinho de verde bem clarinho, um verde soft, poderia estar trabalhando com um verde erva doce, né? Sempre trabalhando com alguma cor assim bem clarinha.
que pode ser uma folhinha seca. Aqui também pode trabalhar com uma folhinha seca. E aí, concluindo o trabalho. Como eu disse anteriormente, e se eu achar que devo, aí eu posso vir com um pouquinho do siena natural, sem mistura, e dar um reforcinho assim nos tracinhos onde eu quero, ó. Deixar um pouquinho mais marcado, ó. E vem com o siena natural, sem mistura. Faço aqui a definição, ó. Ela aparece um pouquinho mais, né? E fica também bem interessante, porque ela dá um pouquinho mais de corpo na pintura. Bom, encerramos aqui. Meu nome é Maria Alice Habitante Galvani. Eu vou assinar esse meu trabalho. Né, porque é sempre bom fazer a assinatura do trabalho, né? Meu nome é Maria Alice. E tenho feito também convidar vocês para assistirem de às segundas e sextas-feiras, aula de pintura em tecido no Facebook, às 20 horas. E estão convidadas. Participem. Agradeço, muito obrigada. Uma boa tarde. Até uma próxima pintura. Muito obrigada. Aqui está a pintura pronta.